Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. A economia é o assunto, mas mudou tudo. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos? Eu fiz uma abertura, né, Rodolfo? Quem está do outro lado deve dizer, esse cara tá maluco. Porque, de fato, a gente está ficando maluco nessa capital federal. Porque as coisas vão e voltam e uma mudança tão grande em tão pouco tempo, em assuntos tão sensíveis e sérios que nos chamam a atenção. Nós iniciamos essa semana e ontem a nossa pauta foi justamente a questão econômica, porque é ela que está movendo o país, ela é fundamental para que o governo traga resultados, é o que toca a vida de todos nós. Ponto. Ontem, um banco privado resolveu fazer um encontro para tratar justamente de economia. Reuniu nesse encontro os homens poderosos da nação, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira, respectivamente, e Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E daí, Rodolfo Lagos, sempre um bom repórter, fez uma apuração que eu tenho que ouvir junto com vocês, porque me chamou a atenção, ele vai nos contar. E aí, Rodolfo? Então, é muito curioso, né, realmente o que está acontecendo, porque surpreendeu a todo mundo há alguns dias quando o presidente Lula, né, numa conversa com jornalistas, praticamente ali derrubou a meta fiscal de déficit zero, né? A partir daquele momento houve uma evolução nas conversas, que a gente chegou a falar algumas vezes aí, que a meta ia ser revista na lei de diretrizes orçamentárias, de alguma forma, o formato dessa revisão ainda não estava acertado, mas que todo mundo falava que ela ia para o déficit de 0,5%. Só um parêntese. Hoje é o dia de se votar a LDO. Hoje. E esse assunto foi ontem. Continua. Pois é. Aí o que acontece? Ontem, nesse encontro lá, onde estavam essas pessoas, esse encontro promovido por esse banco, o ministro da Fazenda meio que articulou de novo com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a manutenção da meta fiscal de déficit zero. Dizendo que o governo não ia mudar ela, e os dois presidentes da Câmara e do Senado saíram dizendo que tinham um compromisso ainda de manutenção da meta de equilíbrio fiscal. E aí a gente fica meio perplexo, enfim, quer dizer, trabalha ali o ministro da Fazenda com os presidentes do Poder Legislativo contra a definição do presidente da República. É um negócio meio estranho. Agora, o que se comentou ontem nos bastidores ali da Comissão de Orçamento, aonde a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ser votada ainda nessa terça-feira, ainda hoje, é que talvez isso tudo, algumas pessoas já estão sentindo o cheiro de que isso tudo, na verdade, Alexandre, seja um jogo combinado. O que deve acontecer? O que está se dizendo lá? O governo não faria ele próprio a mudança da meta fiscal, ou seja, que é uma coisa que até a gente já tinha falado aqui que talvez não fosse o mesmo caminho. Quer dizer, o governo não manda uma nova mensagem revendo a meta fiscal. Então a LDO hoje é votada ainda mantendo a meta fiscal de déficit zero. Porém, ela vai definir um prazo nos próximos 10 dias para apresentação de emendas. E aí alguém vai apresentar uma emenda revendo a meta fiscal, e a meta fiscal acaba sendo revista. E o que acontece? O Fernando Haddad poderá dizer que isso foi fruto da negociação e não uma coisa que o governo quis mudar. Parece que é esse o jogo que nós vamos assistir nos próximos dias. Vocês estão entendendo como Brasília funciona? Isso é Brasília. Os caras fazem uma jogada, a jogada não dá certo, eles consertam a jogada, combinam entre eles e para o público depois parece que nada aconteceu. O resumo da ópera, que tudo que Rodolfo disse brilhantemente apurou, é o seguinte:
O ministro da Fazenda, que é poderoso e importante, e o mercado financeiro o coloca como um homem que comanda, obviamente, o cofre, não pode sair chamuscado de um momento como esse. O presidente da República, o mandatário maior do país, que comanda a nação, que recebeu um mandato para 4 anos, não pode parecer como um homem que desfala o que disse o seu ministro da Fazenda, ou o torna fraco perante esse mercado. Não se tinha como sair dessa sinuca de bico. O que se faz? Os presidentes do Congresso Nacional, respectivamente Câmara e Senado, articularam uma boa saída. Fingimos que nada aconteceu, um parlamentar apresenta uma emenda e tudo fica como dantes no Quartel de Abrantes. Exatamente. Como então? Tem muita gente ali no Congresso que acha mesmo que essa meta precisa ser revista. Encontrar alguém que apresente uma emenda nesse sentido não parece que seja uma coisa muito difícil. No curso das coisas, aí então a meta fiscal é revista. Isso tudo a ver. Vamos ver como é que vai ser o clima aí nesses dias e realmente se a coisa caminha nesse sentido. Mas ontem era o que se dizia na Comissão de Orçamento. Lembra aquela velha frase famosa que era dita, se não me engano, pelo Zagallo ou pelo Cláudio Coutinho, um deles que dizia que com relação ao jogo tinha que se combinar com os russos? Foi o Garrincha, né, que disse isso na Copa que de erro 58. meu. Então pronto, temos que saber se o outro lado do Congresso vai combinar. Agora o fato é, essa jogada é uma jogada de craque, que preserva o poder do presidente da República, não permite que se enfraqueça o ministro da Fazenda e articula no Congresso Nacional, que é onde a coisa acontece, uma saída que fique boa para todo mundo. É isso aí, vamos ver. É assim que a política é jogada. E aqui a gente encerra esse conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.